Paz do Senhor, irmãos. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu queria explicar por que a gente ficou uns dias ausente. Na verdade, tivemos um problema que contaminou as gravações. Nós perdemos algumas mensagens. Na verdade, desde que nós começamos esse trabalho, nós já perdemos mais de 10 mensagens, eu acredito. Mais ou menos isso, né? E perdemos agora 2 mensagens, não é? E eu tenho áudio, eu estou pensando em colocar só o áudio e uma foto, uma paisagem, alguma coisa assim, para que os irmãos possam ouvir. Mas hoje, particularmente, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que normalmente... Bem, na verdade, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Nós temos que ser honestos em algumas coisas. Né? Um dia me perguntaram de que igreja que eu era. E eu não gosto dessa coisa de que igreja que eu sou, porque eu sou da única igreja verdadeira, que é a igreja do Salvador e Yahushua. Mas ele queria saber a denominação. Eu vou dizer por que eu não gosto. Porque as pessoas se dividem assim. Os crentes da Reforma, os católicos, depois os pentecostais, renovados, carismáticos e assim por diante. Bem, é claro que eu me identifico mais com um grupo, não é? Eu estou mais próximo de um grupo, mas eu não concordo 100% com esse grupo. Existem muitas coisas que a mim me são agressivas. E com outros eu concordo menos ainda. Então, se me perguntassem, por exemplo, se eu sou crente da Reforma, eu digo que não sou crente da Reforma, porque eu não creio no Evangelho reformado. Nada que é reformado presta, e eu sei do que eu estou dizendo, porque eu mexo com carro antigo, e eu arrumo carros antigos, reformo, e procuro deixá-lo o mais próximo do original, mas nunca fica. Quando não se encontra a peça, a gente tem que adaptar, tem que dar um jeitinho. E a mesma coisa acontece com a chamada doutrina reformada. Então dizem assim, olha, o Lutero colocou ali 95 teses. Já começa por aí, o evangelho não é tese, irmão. Esquece. Então, o que foi reformado de fato foi a Igreja Católica. A Igreja Católica que tinha começado e vinha com seus concílios, com as suas ideias, com as suas deliberações através dos bispos, e iam criando coisas envolvidas com política e com guerras, e enfim. Perdão. E acabou então criando uma série de dogmas e doutrinas que mais tarde os católicos não concordavam mais. Então o que foi reformado foi a Igreja Católica. Reforma esta que os conservadores daqueles dias não aceitaram a reforma, não aceitaram a mudança, e então dividiu-se, não é? Esses grupos. A princípio um grupo pequeno, que foi crescendo, espalhou por toda a Europa, não é? Exceto alguns países, um pouco mais, outros um pouco menos, como no caso da França, mas o evangelho se espalhou. A partir daí ficou mais ou menos assim, católico de um lado e os chamados protestantes de outro lado. Bem mais tarde surge o movimento pentecostal, e agora temos uma briga interna entre os chamados protestantes, não é? Eu não quero fazer parte, não faço parte disso, não tenho nenhum senso de reverência a Lutero, nem a Calvino, a nenhum deles. O que eles fizeram? Alguém fala assim, eles nos deram a palavra. Não, eles não nos deram nada. Quem me deu a palavra de Deus foi Deus. Foi Hashem que me deu a palavra. O padre Paulo Ricardo, se eu não me engano, eu tenho respeito a ele, ele fez uma citação dizendo assim, um pastor confrontou e ele deu uma resposta bastante
alicerçada. Ele falou assim: bem, pastor, já que você diz tanto da palavra de Deus, quem vos deu a palavra de Deus? Então, qual é a resposta? Os católicos. Então, se você me perguntasse, então, não foram os católicos que me deram? Não, não foram os católicos que me deram. Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, se Deus usou Ciro para abençoar o povo de Israel, Deus usa quem Ele quer, quando quer, como quer. Se Ele usou os 2 leprosos para libertar Jerusalém do cerco de fome, Ele faz como quer. E se Ele usou os católicos de então para fazer essa junção, esse compêndio do Novo Testamento, não é? Ora, glória, pois, ao Todo-Poderoso que assim deliberou. A ideia, a Bíblia diz, a quem honra, honra, a quem louvor, louvor. Beleza, já estão honrados. Ponto. Parem de falar desses homens. Parem de idolatria. Vocês são idólatras. O cara se intitula calvinista, é um idólatra. O cara se intitula, eu sou da igreja luterana. Eu não sou da igreja de Lutero. Quem é Lutero? Não é? Eu vi um outro dia um rapaz, um professor, dizer que a salvação não está numa igreja de pedra. Também não está na casa dele. A salvação está em Jesus Cristo, em Yahushua, Hamashia, está nele. E é uma falta de inteligência dizer, ele disse que a estrutura bíblica é patriarcal. É uma tolice grande. Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ele não mandou ficar dentro de casa pregando para os filhos. Quer dizer, quando você estabelecer um pensamento, uma linha de raciocínio com as coisas do eterno, você tem que fugir das escolas rabínicas ou protestantes ou qualquer uma delas e ater-se somente naquilo que a própria Escritura diz. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque algumas vezes nós chamados cristãos, protestantes, sei lá, evangélicos, temos a ideia de atacar os católicos, de dizer que eles estão errados em tudo. Mas eu tenho que pelo menos reconhecer, já que a maioria não reconhece, que tem temas na Bíblia que os evangélicos nem sequer entram de medo porque não tem respostas. Não é? E outros fazem de conta que não existe o texto. Entre eles é a doutrina católica do purgatório. Todo mundo fala, bem, o purgatório é antibíblico, é antibíblico, é antibíblico. Mas não é exatamente assim. A Bíblia diz: pegue o servo infiel, lance-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, e não sairá de lá até que pague o último centavo. Bem, meu irmão, você vai ter que explicar esse texto. Nós evangélicos não explicamos isso. Mas os católicos, pelo menos, tiveram a ousadia de explicar, criando a ideia de um lugar de purificação, que é chamado purgatório, é um lugar de purificação. É verdade que existe na Bíblia Sagrada 2 elementos purificador. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e o fogo, não é? Também é um agente purificador. Esse é um princípio bíblico. Então, eu dizer que isso é errado seria leviano, seria corporativismo religioso e não verdade bíblica. O texto que eu lerei é outro texto complicado, por isso que eu quero sua atenção a ele, amém? Lucas capítulo 16 diz assim: e dizia, isto Salvador, também aos seus talmidim, aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Irmãos, entenda, alguém escreveu isso daqui, colocou aqui, olha, tá vendo aqui, ó, parábola, tá vendo? Mas a verdade, o texto não está exatamente propondo isso, porque diz assim: havia um certo homem. Este verbo, esse tempo do verbo é definitivo, ele é imperativo, ele diz que houve, não é? Houve alguém. Então, se ele dissesse que fosse um campo imaginário, então seria difícil encontrar esta passagem ou este fato na realidade da gente. Vamos ver então.
E dizia também aos seus discípulos: havia um homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Irmão, mude aqui a expressão mordomo para gerente ou administrador, tá bom? Para você ficar mais fácil de entender. Porque mordomo você vai pensar que é aquela pessoa que fica com um lenço, um cara com um fraque, com lenço branco, servindo bebidas para um homem muito rico. Aqui não é o fato. Aqui o que está apontando é que este homem era um administrador de todos os bens materiais, o controle de entradas e saídas de tudo aquilo que este homem rico tinha. Este homem rico foi avisado por alguém, que aqui é o sujeito oculto, nós não podemos afirmar, disse ao senhor, ao patrão, pode ser um amigo, um outro homem rico, ou do mesmo clã, ou do mesmo nível de negócios, enfim, falou: olha, teu administrador, o teu gerente está te roubando. Quando ele soube disso, ele foi falar com o gerente e falou assim: o que você está fazendo? Você não poderá ser mais o meu administrador, o meu gerente. E o mordomo disse consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia, serei mandado embora, cavar não posso, trabalhar duro eu não posso, e mendigar também tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, pensou o mordomo, para que quando for desposado da mordomia, isto é, quando eu for mandado embora, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: tome a tua conta e, assentando-te já, escreva 50. E depois outro disse: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreva 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Me permita só esse texto. É verdade que o Salvador disse que os filhos deste mundo, né, os filhos das trevas, enfim, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Não é? Mas, irmãos, entenda o que está sendo dito. Que nesta geração, isto é, nesse tempo, não está dizendo que isso seria eterno, ou que isso é uma natureza do próprio reino de Deus, dos seus filhos, e o reino das trevas. Não, disse que quem está no mundo usa os princípios e as regras do sistema de maneira mais adequada do que nós, que estamos à luz, usamos a estrutura do reino da luz para o nosso benefício. Ele está dizendo: olha, existem muitas coisas que eu e você temos direito e podemos desfrutar que não temos acesso por não sermos prudentes, ou por não tomarmos entendimento, ou tomarmos posse, por não sermos prudentes, como são os filhos do mundo com relação à realidade deles. Em outras palavras, eu fico pensando que quantas vezes a gente, tendo na mão a autoridade e o direito e o poder de usar o nome do nosso Salvador, e a gente fica resmungando pelos cantos, não é? É como o filme de terror que a pessoa vê um monstro e fica no canto gritando, quer dizer, se você vê um monstro, ele vai te pegar, gritar não vai adiantar, vai para cima do monstro de pau. Você pode ter uma chance de feri-lo, alguma coisa, mas gritar e ficar com a mão na cabeça fará de você uma vítima fácil. E a gente age assim algumas vezes. Voltando ao texto. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça,
para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no muito, também é fiel, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Irmãos, há mais coisa, vamos mais um passo à frente. Pois se as riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará? Quer dizer, se você, nessas coisas que estão aí, você não é fiel, como que será confiado a nós, a mim, a você, as que são verdadeiras e eternas? Bem, vamos então nesse texto que eu constatei ao ouvir os irmãos que a grande maioria tem uma dificuldade de entender esse texto por não compreender. Jesus então está elogiando aquele mordomo e dizendo que ele será recebido nas mansões eternas, ou, perdão, nos tabernáculos eternos. Então, fica confuso, não é? Porque trata-se de um ladrão, de um criminoso. Esse mordomo é um criminoso, ele está lesando o patrão. Agora, precisamos compreender algumas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o mordomo tinha consciência, ou o administrador, o gerente, tinha consciência de como o sistema funciona. E se uma coisa não der certo, eu tenho que garantir o meu de alguma maneira. Então, algumas pessoas não entendem o que o texto está dizendo. Primeiro, quem elogiou o homem não foi o Senhor Jesus, foi o patrão dele. Foi o Senhor dele, que falou, bem... Porque o Senhor dele dá a entender pelo texto que ficou sabendo que ele fez isso. Mas vamos pensar então o que aconteceu. Ele estava numa espécie de aviso prévio, como tem aí na lei trabalhista do nosso país. Então, tinha lá uma fila enorme de devedores desse senhor. E ele então o chamou e disse o seguinte, fulano, você deve quanto ao meu senhor? Eu devo 100. Rapaz, eu gosto muito de você, olha, eu vou te ajudar, tá bom? O meu senhor não sabe, eu vou escrever aqui, vamos escrever 80 e você assina, e você não precisa pagar os 80. Agora você imagina, do outro lado, em contrapartida, esse devedor dizendo assim, bem, com que interesse você faz isso? Você quer uma comissão, você quer 10? Quer dividir ao meio 50% dessa diferença? Não, o texto não fala sobre isso. Então, o que nos leva a pensar que foi feito mais ou menos o seguinte, não, eu gosto de você, eu quero o teu bem, sou teu amigo, estou vendo que você está na peleja, na batalha, meu patrão é podre de rico, já está velho, não tem onde gastar, eu quero te ajudar, sou teu amigo. Naquele momento, aquele credor, ou melhor, aquele devedor, passa a olhar para o mordomo com uma extrema simpatia. Puxa, esse rapaz está me ajudando. Eu posso até pensar que ele é um rapaz de Deus, porque, puxa, eu não sabia como ia pagar isso. E o administrador então chamou o outro e falou a mesma coisa. E você deve quanto? Eu devo 100 alqueires de trigo. Escreva aí 60. E ele foi angariando um clube de amigos esses que eram homens de negócio, que tinham recursos, que tinham terras, que compravam e vendiam, não é? Por que ele fez isso? Bem, quando o patrão mandasse-o embora, ele poderia trabalhar para qualquer um daqueles, não é? Ele poderia ter ajuda. Era essa a ideia dele. A ideia não de pegar um pouco de dinheiro agora e não ter mais a fonte, mas estabelecer uma fonte constante. Algo semelhante ao que aconteceu aqui com o Brasil e esse pessoal, esses criminosos da Lava Jato, que estava até agendado uma pensão vitalícia para o ladrão aí, por toda a vida, de 50 mil, 200 mil, sei lá o que, por mês, uma coisa absurda. Então, veja que não está muito longe dessa frase havia ou houve, não é? Uma pessoa assim. Tá, pode ser só uma citação? Pode, mas eu também me reservo o direito de poder pensar que de fato aconteceu isso. Tá.
Então, tendo em vista isso, ou partindo do fato de que isso se deu, há uma orientação assim, que ele ficou admirado e elogiou aquele mordomo pelo fato de ele ter procedido assim, dizendo o seguinte: quando o patrão me mandar embora, eles me receberão nos tabernáculos eternos. E aí a pessoa fica pensando, poxa, como pode uma coisa dessa? Então, vamos abrir esse texto, vamos procurar entender esse texto. Primeiro, aqueles homens que deviam também eram corruptos, porque aceitaram. Quer dizer, se eu devo 10 para uma pessoa, eu devo 10, não tem acordo para que eu diminua o valor, eu devo 10 e tenho que pagar o 10. Exceto se diretamente com a pessoa a quem eu devo, eu entrar num acordo. Aí sim, olha, vamos melhorar isso aqui e faça um acordo, aí seria diferente. Mas aqui não, aqueles homens eram homens iníquos, cometiam iniquidades, junto com esse mordomo. Então, se você entender que as moradas eternas refere-se ao céu, você está dizendo que todo esse lixo está no céu, tanto o mordomo, que é um bandido, assim como também aqueles homens a quem foi perdoado pela pessoa inadequada, imprópria, que não tinha direito de fazê-lo, uma porcentagem significativa da dívida. Então, vamos ver o texto como ele é. O texto está dizendo o seguinte, olha, você viu como que ele agiu? Ele foi prudente, porque ele não tem outro reino. Ele não conhece nada, ele conhece esse reino. E as regras que estabelecem esse reino levam vocês a isso. Mas ele estava falando com os discípulos, dizendo, pois é, então, vocês, que são filhos da luz, muitas vezes não agem com prudência. Assim como esse cidadão fez, esse administrador bandido, cidadão não. Vocês muitas vezes não agem assim. Irmão, ouça, a gente tem uma ideia talvez errada da prudência. A prudência é uma certa... Puxa, é difícil explicar isso, porque senão eu vou acabar cometendo erros. Mas você sempre tem que estar... eu vou dar um exemplo mais claro. Existem muitos professores na internet hoje em dia. E todos eles falam de maneira que parece muito certo. Mas qual é a minha palavra? Duvide de todos, inclusive de mim, desse que está falando. Então você está dizendo para duvidar de você? Claro que eu estou dizendo. Eu quero que você leia a Bíblia, eu quero que você tenha um encontro real com o Salvador, eu quero que você seja livre da estrutura religiosa, eu quero que você tenha um encontro real com Ele, eu quero que você o conheça e que você possa ler a palavra dele para você, que também foi dada a todos nós, de maneira que você não fique à deriva ou não fique preso a coisas. Então vou dar um exemplo. Um pregador diz assim, venha fazer a campanha, nós estamos no ano espiritual de Jacó, sei lá. Só isso já me embrulha o estômago. E ele começa então a angariar testemunhos de pessoas que dizem ter sido abençoadas pelo ano de Jacó. Irmão, isso dá vontade de vomitar, de tão nojento que é isso. E são pregadores. Então, o que seria ser prudente? É você ouvir isso e ver se está de acordo com o Evangelho do nosso Salvador, ou se essa pessoa é um usurpador, um malandro. Olha a obra que ele faz, claro, ele tem que fazer alguma coisa para justificar a pedição de dinheiro sem fim. Jesus não disse de por todo mundo pedir dinheiro dia e noite e dia. Tem alguns deles que se tornaram especialistas nisso daí. O papo é dinheiro, dinheiro noite, dia de noite. Aí aparecem pessoas que dizem assim, não dê dinheiro a eles. Mas é bíblico que isso aconteça. Não dê aos pobres.
também dê aos pobres, mas é bíblico que você faça isso aos obreiros, está lá escrito, é só, leia lá Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, acho que é 12, 14, eu não lembro mais, Coríntios, não lembro mais o capítulo, que o apóstolo Paulo, eu acho que 8, o apóstolo Paulo diz que aqueles que são ministrados na palavra devem contribuir com tudo do que tem com aquele que o instrui, quer dizer, se você recebe a palavra de Deus por um evangelista, por um pastor, por um missionário, por um apóstolo, a palavra de Deus, falando do evangelho. Então você, biblicamente, deve, isso é bíblico, contribuir com ele. Essa geração aparece uns caras aí, dizendo, né, que não, está errado. Curiosamente, não foram eles que fizeram nada. Eles são jovens, chegaram agora, almas para Cristo, a maioria deles não sabem ganhar uma para Cristo, eles não sabem o que é. E eles acusam os velhos pastores, acusam como se fossem falsos profetas ou mercenários. Mas a história da igreja de 2000 anos foi feita por eles, não é? Quando eu nem sequer era nascido, os pregadores pentecostais estavam varrendo o mundo com a mensagem do evangelho. Então, falar mal deles? Não, falar que um pregador, que nem o pastor Harold Williams, que largou a América do Norte, saiu lá do Canadá e largou toda a sua família e veio para o Brasil, naquela época, década de final de 40, começando de 50, o Brasil estava bastante limitado nos recursos. Ele larga tudo e envelheceu aqui até o último instante. Você diria que esse homem é ladrão? Que esse homem fez tudo para tomar o dinheiro do povo? Pois ele morreu sem dinheiro, ele morreu sem recursos. Me fez lembrar agora do pastor T.L. Osborne, Timothy Lee Osborne. Ele teve que tomar dinheiro emprestado à família para fazer o sepultamento deste homem. Autor de inúmeros livros de best-seller, maravilhosos. Tem pregadores aqui no Brasil que vendem o livro dele, ganham dinheiro, rios de dinheiro, mas eu não sei se manda dinheiro para a família do autor, não é? Porque quem ama o dinheiro, irmão, é amarrado. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer assim, não dê dinheiro nas igrejas, dê aos pobres, não esqueça, eles não dão nada, nem a pobre, nem a ninguém. O papo deles é grana, o que eles querem é dinheiro, eles estão preocupados com o dinheiro, não é? Enquanto que aquele que ama, ele não está nem aí com isso, não é? E por mais que eles lutem e persigam e tentem impedir, a igreja caminha triunfante. Muito bem. Então, voltando aqui. Então, é isso que eu estava dizendo sobre prudência, não é? Então, para encerrar o texto, tendo agora já uma luz que o mordomo é um administrador, que ele ia ser mandado embora porque cometeu fraude, lesou o patrão, alguém a comunicou, ele entrou em acordo com os que ainda deviam, para ter uma amizade, uma guarida, quando ele fosse sendo mandado embora. E é dito aqui no texto que ele foi, segundo as regras do jogo deles, um cara prudente, para referir-se a nós como, muitas vezes, imprudentes. Mas o que mais perturba os irmãos é que diz assim, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. E alguém fala, bem, como é que eles vão recebê-lo, esses homens, patrões, que também não eram pessoas do bem, ninguém sabe, mas vai receber esse homem nos tabernáculos eternos? Irmãos, o problema aqui está em ler o texto. As pessoas concluem que está falando do céu, porque fala de tabernáculos eternos. A palavra tabernáculo quer dizer moradia, casa. Então seria o seguinte, para que eles vos recebam aonde eles vão ficar eternamente. Ele está falando do inferno, não está falando do céu. Ele está falando das moradas aonde os ímpios vão. Ele está separando os dois grupos. Ele está falando dos filhos do mundo e os filhos da luz. Compreenda. Então os filhos do mundo não reinará, não receberá
a entrada no reino dos céus, mas receberá uma entrada também num reino eterno, mas é o reino das trevas, que também é eterno. O eterno não é exatamente algo que dura para sempre, como algumas pessoas interpretam. A Bíblia diz que o nosso Criador é o Pai da eternidade, quer dizer, uma eternidade criada. Se é uma eternidade criada, é uma eternidade que começa. Se começa, não é eterno. Eterno é aquele que não tem começo nem fim. Só o Todo-Poderoso é eterno. Tudo mais não é eterno. Quando fala, por exemplo, no fogo que queimou Sodoma e Gomorra, diz que ela foi queimada com fogo eterno. Mas, curiosamente, o fogo não está queimando lá. Então, o que é o eterno? Eterno também tem a ver com qualidade, o tipo de fogo, como aquilo se deu. Então, aqui está falando de uma moradia eterna, quer dizer, uma qualidade de lugar aonde ele ficaria quando morreste, junto com os demais. Conclusão: quando esse mordomo morreu, ele foi ao inferno, tabernáculo eterno. E assim, quando o justo morre, ele também é recebido em tabernáculo eterno, na glória. Então, eu quero crer que você tenha agora entendido esse texto, que não é muito complicado, mas algumas pessoas têm dificuldade. Por que eu disse isso no começo? Porque temos que ter coragem de ler a Santa Bíblia e questionar, e pensar, e ponderar, e ver aonde está aqui aquilo que nós praticamos, aquilo que pregamos, e nós ficaríamos livres de um monte de porcaria, mais um monte de pessoas que se auto-intitulam mestres e profetas, escrevem livros e falam coisas que não têm a menor fundação, a menor verdade, a menor lógica. Fazem coisas que não procedem do Evangelho. Eu vou dar um exemplo simples, já tem até uma mensagem minha a esse respeito, que é sobre batalha espiritual. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Paulo, quando chega numa cidade e as pessoas o perseguem, ele não vai fazer batalha espiritual, ficar jejuando, nem marchando contra os demônios de lá. Ele vai para outra cidade. Jesus disse: quando você for a uma cidade e ela não te receber, faça uma batalha espiritual, faça um jejum. Não, isso é invenção dessa geração leviana, imprudente. Jesus falou o seguinte: ao contrário, saia de lá, bata a poeira dos seus sapatos ou dos teus pés em testemunho contra esta cidade. Então, nós vamos criando coisas, vamos estabelecendo coisas. E por nós não lermos a Bíblia, ficamos cativos a isso. Irmãos, antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: se você não encarar a sua própria doença, você poderá morrer até louco. E alguns acabam loucos mesmo. Não é? Tem pessoas que morrem loucas de inveja. Tem pessoas que morrem loucas de ódio. Pessoas que elas vão definhando, elas vão... E como você pode alertá-los a isso? Você que age assim, olha à sua volta, o que você produz. Qual é o seu ciclo, ou melhor, perdão, o seu círculo de amizade? Com quem você se relaciona? Você tem autoridade de Deus para fazer? Não, não é discurso, eu tenho, não, isso é papo furado. Quantas vidas você foi usado por Deus para levá-lo aos pés da cruz? É porque Deus só usa quem está submisso a Ele, ligado a Ele. Se você não tem tido essa experiência, desconfie da sua vida de comunhão. É impossível uma pessoa ter comunhão com Jesus e não produzir. A Bíblia diz que a vara em mim que não der fruto, o Pai vem e corta e limpa a que dá fruto para que dê mais fruto. Então, eu conheço, já vi muita gente, e até morrerem, não é? E a Bíblia diz assim: por isso, porque comem e bebem indignamente, há muitos entre vós que morrem, outros que dormem, porque não discernem o corpo. Se eu fosse você, eu pararia
e me converteria, mas é só uma sugestão. Algumas vezes eu não sei se essas pessoas de fato são do reino dos céus, não é? Mas cabe a mim falar. Eu desconfio de todo o meu coração. Porém, guarde isso no seu coração. A Bíblia tem que ser conhecida por você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.